o meu kit, que eu estava fazendo um kit pen, um kit que a boquinha até era aberta, né, os membros todos inteiros, mas eu tive que mudar porque ele estava com um defeitinho e conforme eu fosse pintando ia ficar muito aparente e não ia ficar legal. Aí eu peguei esse daqui, é o kit Áticos, os braços 3/4, tá? E eu já fiz o mesmo processo do vídeo anterior, que eu passei o verniz com o Flash 8 e agora ele já tá friinho e a gente já pode começar as camadas de pele. Para essa camada de pele eu vou pegar o pincel chato que eu uso para pintura, ele tá limpinho. Eu vou pegar esse pincel que eu uso para esfumaçar, para tirar os excessos dos cantinhos. Eu coloco 3 camadas de pele. Cada cor dessa daqui eu passo 2 vezes. Mas porém eu vou passar uma de cada. Depois eu volto passando mais uma camada de cada. É o Flash 8 primeiro. Depois eu passo o Flash 7, que é um pouquinho mais escuro. Depois eu passo o ocre, que é o Yellow Ocre, que ele é o amarelo. E depois o Flash 2, que é o marrom. Para preparar a tinta, eu vou colocar... ou você coloca com a tampinha, 2 tampinhas dessa, ou 2 pipetas. A tinta, gente, não tem uma medida certa também não, nem o Ecosoft. Esse é mais ou menos o que eu faço. Eu vou pegar com a ponta do pincel, eu pego e sujo a ponta do pincel. E eu vou... Vai tinta. E eu vou dissolver ela no solvente aqui. Mexo bastante para dissolver e eu vou vendo a tonalidade, porque se ficar muito ralinho, vocês vão demorar muito para dar uma camada de pele. Aí eu vou passando aqui no pincel e vou sentindo a cor e vou olhando também aqui no fundo para ver como que tá. Isso com o tempo vocês vão acostumando também, tá? Lógico que não pode ficar muito grosso, tá? Tem que ter um equilíbrio. Mas eu vou chegar mais perto aqui para ver se dá para mostrar alguma coisa. Esse aqui quase que não dá pra ver quando coloca no guardanapo, porque ele é bem claro. Mas vocês passando, vocês vão ver. Na verdade, seria para 2 tampinhas, né? Seria 2 sujos assim, tá? Só mexe bastante para dissolver, né? Se você achar que foi ralo, aí na segunda camada você coloca um pouquinho mais. E... com o tempo você vai pegando o jeito da quantidade, tá? Agora, gente, esse processo você vai passar com o pincel, igual passou o verniz, vai passando. A hora que você molhar o pincel aqui, você tira bastante o excesso, tá? E vai passando. Eu vou passando aos poucos e vou batendo. É o mesmo processo. Essa buchinha aqui eu só uso para os tons de pele. Tá? E vai batendo em todo o kit. Aí nesses cantinhos, nesses meio dos dedos, nas dobrinhas, eu vou esfumaçando com esse pincel que eu só uso para essa finalidade também, tá? E com as pontinhas aqui da esponja. Eu vou fazer isso em todo o kit. Lembrando de não esquecer, gente, também de passar dentro do nariz, dentro da boca, tá? Bem nas dobrinhas, dentro aqui da orelha, passar em tudo, do lado de fora. Senão, conforme vai fazendo as camadas, vai ficar aparecendo parte sem pintar, tá? Então, é só ir pintando.
Eu vou fazer isso com todas as camadas, porém, entre uma camada e outra, a gente tem que levar no forno. A tinta, o meu forno, eu coloco 6 minutos. Aí eu vou virando de 2 em 2 minutos, então vai dar 3 vezes, né, que eu viro. Mas aí você, como eu falei lá no verniz, tem que ir testando pra ver a temperatura do seu forno aí. Eu coloco aqui no meu a 110, 120 e deixo 6 minutos. Aí, gente, esse processo da tinta você não precisa voltar lá pra fazer de novo mais 6 minutos, igual lá o verniz não, tá? Aqui é 6 minutos, aí espera esfriar todo o kit, aí você vai mudar para outra cor, tá? Aí faz o mesmo processo, leva no forno, espera esfriar, aí muda para a outra. Eu sigo essa ordem: flash 8, flash 7, ocre e o marrom. Eu já passei nas duas pernas, agora eu vou passar nos braços. Os dedos, cuidado para não deixar tinta acumulada, porque vai ficar feio, vai ficar grosseiro. Então tire bastante os excessos nos meios, nas dobrinhas. Bate bastante, porque assim não vai sobrar nenhum resíduo, tá? Gente, quando você quer fazer um bebê mais pra moreninho, não tô falando dos bebês negros, mas um bebezinho com um tom de pele mais moreninho, aquela cor de café com leite, né? Quando eu vou fazer, eu já não coloco esse flash 8, porque sinceramente, ele é bem clarinho, você não vai nem sentir muita diferença quando passar ele, tá? Eu já vou pro flash 7, tá? Quando eu quero fazer um bebezinho mais moreninho, com uma cor de pele mais corada, né? Então eu não perco tempo fazendo esse daqui, mas é só mesmo pra dica pra vocês. Vocês vão fazendo, vocês vão testando. Não tenha medo de testar, gente, de pesquisar. Uma coisa que eu falo pra vocês, que eu faço muito, eu não tenho criança aqui perto, mas sempre que eu vejo um recém-nascido, ou videozinhos de recém-nascido, fotos, eu fico observando muito os tons de pele e para eu tentar chegar nesse tom de pele. Agora, se vocês fizerem de alguma coisa errado, não tenha medo, não, é só você limpar com o thinner, tá? Eu uso aquele thinner para limpar. Eu já limpei 2 kits que eu fiz no começo e eu não ficou legal, né, a pintura, quando eu tava treinando, quando eu tava começando. Aí eu fui e tirei. Depois eu aproveitei fiz pra minha sobrinha. Teve um que eu queimei a perna, um tuimbim. Eu esqueci ele no forno, derreteu um pedaço da perna. Aí eu fiz pra minha sobrinha Valentina, ela ama a boneca. Então é isso, no começo vocês não desanimem por causa que queimou o kit. Se você queimar uma perna, um braço, você não fica achando que aquele kit não vai servir não, que uma hora ele vai te servir. Porque você pode precisar depois de uma cabeça, um outro braço, uma outra perna, entendeu? Por uma outra vez. Então eu sempre deixo guardadinho se acontece alguma coisa tipo de queimar. Olha, vamos pintar aqui a cabeça. Eu tava falando pra vocês que tem que ter cuidado para pintar todas as partes, né? Então, toma cuidado, coloca bastante aqui dentro do nariz, nesses cantinhos que tem aqui. Dentro da boca, você pode pegar aqui, quando é boca assim. Esse aqui não é muito, não. Mas ele tem a boquinha furada, então você soca bem lá dentro. Aqui, ó, nessas dobras aqui. Tá? E no ouvido bastante, aí depois só não esquece, aqui ó, atrás do ouvido, de vir com esse pincel aqui, né, de esfumaçar, pra tirar o excesso, pra não ficar tinta acumulada nessas partes, tá? Aí do mais é só passando. E a gente, depois que eu terminar de fazer isso aqui, eu vou levar pro forno, tá? É o mesmo processo, então eu não vou ficar mostrando
para os vídeos não ficar longo e para adiantar o serviço aí para vocês. A hora que tiver tudo frio, eu volto pra gente fazer a camada do flash 7, tá? Olha, o kit já está todo frio. Agora eu vou para a segunda camada de pele. E nessa camada, como eu falei, eu vou usar o flash 7. Ele é um pouquinho mais escuro que o flash 8. É o mesmo processo. Eu vou colocar aqui na duas tampinhas ou duas pipetas. E vou pôr 2 sujinhos da ponta do pincel, tá? E vou passar da mesma maneira, vou passar com o pincel e vou batendo, tirando o excesso com a esponja. Gente, essa esponja é aquelas esponjas cosméticas, mas tem que ser sem látex. Sem latex, eu não sei como que fala, agora fiquei em dúvida. Mas, gente, eu vou mostrar a embalagem novamente aqui. Geralmente essas pessoas que vendem tinta, elas vendem a esponja também. Mas se você achar na sua cidade, talvez seja até mais barato. Aí você vai... Opa! Não coloca muito, senão ele não vai ficar legal. A primeira camada você não vai ver muita diferença. A segunda talvez não. Aí quando as cores mais fortes já vai começando a aparecer. Essa marca aqui é muito boa, Macrylan. Ó, vê um monte, aí dá pra bastante tempo. Então vamos para a segunda camada. Nós vamos fazendo a mesma coisa, tá, gente? Eu sempre começo com as pernas e começo no pé. Isso é porque é costume, tá, gente? Eu não tenho, mas vocês podem adquirir. Ai, gente, é um suporte para ir colocando depois que pintou, antes de levar pro forno, até mesmo depois que tira do forno para esfriar. É um suporte. Tem gente que manda fazer de madeira, tem gente que usa, sabe, esses suportes para escorrer copo. Eu vou tentar achar um na internet e vou colocar aqui para vocês verem. Uns de plástico, tem uns de inox. Aí ele funciona bem, dá para substituir esses suportes que o pessoal manda fazer de MDF. Passei a segunda camada do flash 7 em todo o kit. Agora eu vou levar pro forno por mais 6 minutos e vou deixar esfriar pra gente passar a próxima camada que eu vou passar, que é o yellow ocre, tá? Vamos lá, agora o kit já esfriou. A gente vai para a camada do ocre, que é o yellow ocre, que é um amarelo. Ele vai dar aquela sensação, sabe, de recém-nascido que fica um pouquinho amarelado. Então, e ele ajuda também na cor da pele, tá? É o mesmo processo, a gente vai colocar o solvente, a mesma quantidade. Vem com o pincel, também dá 2 sujos consideráveis com a ponta do pincel. E vamos solver bem a tinta e começar a pintura do mesmo processo. Passa com o pincel, camadas finas. E depois a gente tira o excesso com a esponja e esse outro pincel
que eu uso só pra tirar o excesso das dobrinhas, dos cantinhos e dos buraquinhos que tem, né? Vamos lá. Gente, acaba que eu não sei como que vocês vão fazer, mas eu sempre começo com a mesma perna, com o mesmo... Aí depois eu faço a outra perna, depois que eu vou pros braços, por último a cabeça. É sempre eu faço assim. Porque pra eu não correr o risco de esquecer de passar em algum, entendeu? Porque aí eu já sei que a sequência, eu criei essa sequência e fica mais fácil pra eu não me perder. Outra coisa é quando for fazer isso, faz em local ventilado. A tinta em si não tem cheiro. Quando tá pintando não dá cheiro forte. Mas quando vai no forno, o cheiro fica bem forte, dependendo. Tem uns kits que ficam mais que os outros. Isso eu tô falando, gente, em questão de kit nacional, tá? Agora, os importados me falaram que não dá cheiro, mas tem outras pessoas que falam que o cheiro é por causa do solvente. Mas, então, faz em lugar aberto, porque se for igual eu que tem problema de sinusite, rinite, então tem vezes que costuma atacar, tá? Mas acho que agora o meu organismo já está até acostumando. Toda vez, gente, que vocês forem pegar tinta, dá uma mexida, porque a tinta desce pro fundo, senão vocês vão estar pegando somente o solvente, tá certo? Terminei de pintar com o ocre, então a gente vai levar pro forno novamente. No caso aqui no meu forno eu vou colocar 6 minutos, tá? E depois que esfriar, a gente vai pro último, que é o Flash 2, que é o marrom. Aí esse é eu faço um pouquinho diferente a quantidade da misturinha. Agora a gente vai fazer a camada com o Flash 2, que é o marrom, tá? Só que eu vou colocar menos tinta para a mesma quantidade de diluente que a gente usa nos outros, tá? 2 tampinhas ou 2 pipetas, mas em vez de colocar 2 sujinhos do pincel, eu vou colocar um só, gente, porque eu gosto que ele fica mais ralo, para não correr o risco de manchar, tá? Tem que tomar cuidado com essas cores mais fortes, que eles pode acontecer de manchar. Aí eu coloco um sujinho e vou... acho que não vai dar pra ver, né? Vou diluir aqui. Eu acho que vai ser o suficiente. Se você acha que ficar muito ralo, aí você coloca mais um pouquinho, mas não exagera muito não, senão pode acontecer de manchar e vai ficar feio, tá? E o processo de pintura é o mesmo. Eu uso a mesma esponja, o mesmo pincel e eu vou passar e vou bater com a esponja, e os excessos eu tiro com o pincelzinho para esfumaçar e não ficar nenhum excesso. Gente, eu prefiro fazer isso aqui, se for necessário, eu passo outra camada, e porque eu acho melhor do que fazer com a tinta mais forte e acontecer de manchar, tá? E infelizmente esse processo tem que ser delicado, tem que ser a tinta não pode ser muito forte, você vai colocando mais camadas conforme a necessidade, porque isso acaba deixando um pouco trabalhoso e demorado. Mas se você quiser pôr uma tinta muito grossa,
para tentar achar que vai adiantar o serviço, você não vai, você vai acabar estragando tudo que fizer para trás, tá? Então, gente, eu vou fazer o mesmo processo aqui em todas as partes e vou levar pro forno por 6 minutos. E depois que fizer essa aqui, eu vou começar de novo com flash 8, vai pro forno, flash 7 vai pro forno, o ocre vai pro forno e depois o marrom, que é o flash 2, e vou levar no forno, viu, gente? Esse processo dessas camadas são 2 vezes com cada um. A mesma temperatura do forno e a mesma quantidade. Aqui no meu caso eu tô usando meu forno a 115 graus, que é o meu forno elétrico. E tô deixando 6 minutos entre uma selagem de uma camada e outra, tá? Lembrando que tem que deixar o kit esfriar totalmente. Então façam isso. Depois que terminar aqui o flash 2, que é o marrom, vocês vão deixar esfriar, né? E vai começar de novo no flash 6, no flash 8, desculpa. Depois o flash 7, depois o ocre e depois o flash 2, que é o marrom. Selando em cada uma das etapas.